seguinte, né? O que é a LGBTfobia, né? A LGBTfobia, transfobia. Para se ater mais no campo das pessoas trans. Entendendo pessoas trans, todo mundo que ocupa esse espaço não cisgênero, por exemplo, né? Não heterossexual, digamos assim. Ela é nada mais, nada menos que uma vigilante dessas fronteiras de gênero, né? De homem, ela tende a homofobia, por exemplo, ela tende a manter o homem e a mulher nos seus papéis definidos, né? E a sociedade binária de gênero que a gente vive, ela faz com que a gente compreenda que exista apenas dois papéis de gênero, né? O homem e a mulher. E que não há nada entre esses dois papéis, né? E a gente já vem descobrindo que isso é uma falácia, que isso é uma mentira, que há um leque de possibilidades entre o homem, entre ser homem ou ser mulher, né? Mas aí tudo bem. O que acontece é que os papéis que regem as performances de gênero na nossa sociedade binária, que é ser homem ou ser mulher, esses papéis são distintos e tá tudo bem ser papéis distintos, papéis diferentes. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, tá tudo bem. Só que eles não são apenas distintos, eles não são apenas diferentes, eles são, acima de tudo, hierarquizados entre si, né? E com isso, a gente vê ainda as mulheres ocupando os papéis subalternos, subalternizados, trabalham mais e ganham menos, vítimas de violência doméstica, sofrendo das mais diversas violências, estupros e até feminicídio. Feminicídio é quando uma mulher morre apenas pelo fato de ser mulher, né? Então, a gente vê aí essa hierarquização desses papéis de gênero, o homem sobre a mulher, né? A homofobia, no caso, ela é uma vigilante dessa fronteira de gênero para que se mantenha esse padrão de subalternidade das mulheres, inclusive, né? Você pode imaginar uma roda de amigos num barzinho, por exemplo. Se um dos caras, um dos homens, todos homens, ousar dizer nessa roda do chopp, por exemplo, que ele prefere assistir novela a ver futebol, não sei não, hein? Tá enfrescalhando, tá emboiolando. Olha, eu não sei não. Parece brincadeira, parece saudável, parece legal, mas na realidade é a homofobia já intervindo ali para que ele se mantenha no lugar dele. Porque se ele ousa dizer para os amigos que ele prefere assistir novela, daqui a pouco ele realmente vai considerar que ele tem igualdade de direitos da mulher dele, por exemplo. Que ele tem que dividir o trabalho doméstico, que ele também tem que se ocupar dos cuidados da casa, da família e do lar, né? Que ele tem que ganhar, que a mulher pode ganhar mais do que ele, que a mulher não é uma posse dele, muito menos uma empregada dele, né? Então, se ele ousa dizer isso, daqui a pouco ele está dizendo todas essas outras coisas em que o machismo não aceita, em que o patriarcado é fundamentado e construído para manter as mulheres ainda no papel de subalternidade. Então, a homofobia, a LGBTfobia, a transfobia, ela é, antes de tudo, uma vigilante dessas fronteiras de gênero. Ela serve, ela dá sustentação ao machismo para se manter aí essa subalternidade, essa hierarquização nos papéis de gênero. Exatamente. Você citou o exemplo aí do homem, tem que lavar a louça, fazer as coisas, tudo. Eu vejo num campo que é o campo mais econômico, é o capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele surge de uma época que só o homem trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. Então, era meio que obrigação da mulher deixar a comida pronta, a loucinha lavada, casa limpinha e os filhos cuidados. Mudou. Hoje o homem ganha menos, né? Tudo mais. Mas desculpa eu cortar. Mudou sim. O capitalismo mudou, né? A globalização ajudou, mas você pode prestar atenção. O capitalismo transformou a mulher dona de casa em trabalhadora fora de casa, mas não tirou dos ombros dela, e tão somente dos ombros dela, o cuidado da família, dos filhos, da casa. Exatamente. Né? E é por isso que ela trabalha muito mais e ganha muito menos que o homem. Né? Eu entendo alguns homens, não todos, mas eu entendo alguns homens que têm a dificuldade de lidar com isso, mas não pela questão do machismo, é pela questão da figura paterna. Porque assim, eu não tive figura paterna, perdi meu pai com 8 anos, então a figura que eu tive de alguém superior a mim foi minha mãe. Então minha mãe deixava tudo no jeito.
né? E minha mãe é de uma geração bem anterior que deixava a casa arrumadinha e trabalhava fora. Mas chegou um período que ela não trabalhou, que ela só ficou aqui. Mas aí ela começou a trabalhar, porque aí viu que tinha necessidade de trabalhar e mais vezes assim, não deixava a peteca cair. Então eu sempre fui criado dessa forma e eu tive que me readaptar. Ainda encontro algumas dificuldades com a minha esposa em relação às tarefas domésticas, tarefas de cuidar do filho, alguma coisa. Mas assim, é canelada que eu dou, não é nada absurdo, sabe? Eu falei, pô, eu não me toquei, tem que fazer isso, mas cara. Mas você entende que isso é machismo. Machismo, exato, né? Exato. Porque é importante a gente cobrar as consciências de homens, por exemplo, pelo fato de homens serem machistas. Sim. Porque eles são produtores e reprodutores do machismo. Muitas vezes mulheres reproduzem o machismo porque precisa ter a sustentação, porque senão não se sustenta. E quando eu faço essa cobrança de consciências, é importante a gente se reconhecer como aí no caso os homens, né, se reconhecerem como machistas, porque eles fazem parte desse todo. Nós vivemos num mundo machista, num Brasil extremamente machista, misógino, patriarcal, que violenta, que exclui, que mata mulheres, e todos os homens fazem parte desse todo. E quando ele se sente machista, não quero que ele se sinta culpado, né, das violências em que ele não comete, claro, mas que pelo menos ele se enxergue nesse todo, nesse contexto, e que ele possa pensar e repensar a cada dia como eu posso ser menos machista hoje. E aí sim ele começa a se tornar um agente transformador dessa realidade. Eu falo como homem que é reconhecer, na verdade, né? Exatamente. Você não sabe a dificuldade que é, Isabeli, porque tipo assim, às vezes um amigo seu chama você para ir tomar um chopp, fazer alguma coisa. Aí você sabe que você tem uns compromissos na sua casa e é só no final de semana que você tem um compromisso com a sua família na sua casa. Como é que eu vou largar minha esposa em casa com meu filho para sair com meu amigo fazer um happy hour? Prioridades, né? Prioridades. Aí fala assim, Isabeli, ó. Ah, mas esse é pau mandado da mulher, que não sei o que, da mulher. Sim. Eu falei, mas não é pau mandado, cara, eu tenho meus compromissos. Presta atenção, é o machismo se abatendo. Você precisa manter esse padrão. A mulher, ela está na condição de subalternidade. Ué, mas não seria muito mais legal que ele viesse à sua casa, que fizesse amizade com a sua mulher, que saíssem os 3 bebês, então, entendeu? Sim. Né? Em pé de igualdade, né? Então, o machismo tem muito disso também, né? Tem muito disso. E a gente se enxergar nesse lugar, às vezes é doloroso, mas é o processo de desconstrução interna também. Porque só a gente se conhecendo e se desconstruindo que a gente passa a ser um agente transformador dessa realidade também. Isabeli, é muito difícil, viu? Assim, eu sou muito aberto a querer fazer essas mudanças, e eu faço, mas eu vejo que no geral é muito difícil, Isabeli. É muito difícil, é muito complicado. Eu fiz um documentário falando sobre... Eu fui no Museu do Ipiranga, eu fiz um documentário de lá. Você vê as raízes da nação brasileira é feita exclusivamente por homens. Né? Aí você vê os monumentos, é só homens. A única coisa que eu vi de mulher ali foi as 2 esposas do Dom Pedro I. Que eu nem vi, que eu nem entrei na cripta de esposas, assim como nós temos os primeiros damismos, por exemplo, né? A primeira dama é a primeira dama da caridade, só isso e nada mais, né? Mas se as mulheres se esclarecessem, né? Ou se esse sistema patriarcal, machista, misógino deixasse de existir, as mulheres iam perceber que elas são a base para tudo isso, né? Que elas sustentam tudo isso. Você pode ver, quando o homem ascende na sua carreira pública, por exemplo, tem sempre uma mulher por trás. É a esposa, é a mãe, é a tia, é a babá, é a empregada. Quando uma mulher ascende numa carreira profissional, por exemplo, uma médica, uma doutora, uma política de carreira, tem sempre outra mulher por detrás. É sempre a mãe, a tia, a sogra, a babá, a empregada, né? Quando o homem vai para a televisão, vai para um programa como este, por exemplo, com a sua camisa passadinha, engomadinha e tudo, para dizer o quanto ele não é machista, é sempre uma mulher que passou aquela camisa para ele, né? Nunca é um homem, né? Então, saber disso, dessas nuances, é importante para nossa autodesconstrução, né? De saber que o buraco é mais embaixo. Vamos parar de matar as mulheres, vamos ser um país que não comete feminicídio. Ou começar a entender todas essas nuances, né? Desde o questionamento, por que a minha irmã tem que lavar a louça do almoço e nunca é o irmão, né?
Começa por aí. Começa por aí. Ou então, quando o menino vai lavar, você vai deixar seu filho lavar. Não é certo, vai virar mulherzinha. Você pode... E é isso aí, galera. Gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!